E está começando mais um podcast aqui do Grupo Cris Manfro. E hoje nós vamos falar sobre felicidade, realização, frustrações. Por que muitas mulheres bem-sucedidas não conseguem se sentir felizes, não conseguem se sentir realizadas, mesmo muitas vezes já tendo chegado muito longe, mesmo muitas vezes já tendo conquistado muitas coisas, ainda assim elas olham para si, olham para o que já têm, o que já conquistaram, e ainda assim não me sinto bom o suficiente, não consigo sentir aquela realização completa, né? E para falar sobre isso, tá aqui comigo a Cris Manfro. Cris Manfro, que é psicóloga, é especialista em relacionamento, especialista em desenvolver pessoas. E eu já vou passar a bola para a Cris aqui. Cris, por que você acha que empreendedores, pessoas bem-sucedidas, que já chegaram tão longe, ainda assim não conseguem sentir assim sentir completo e satisfeito? Bom, primeira coisa a gente tem que se perguntar o que significa ser bem-sucedido. Ótimo. Porque geralmente a pessoa, a gente associa ser bem-sucedido com ter uma boa qualificação, ter uma boa condição financeira, ter recebido já alguns prêmios, entre aspas, de várias formas, não só estou falando do prêmio de troféu, na sua vida profissional, e isso a gente considera ser bem-sucedido, né? Uhum. Mas depende. Depende, por exemplo, do que é ou do que seja prioridade para alguém. E essa prioridade tem vezes que ela muda. Tem vezes que ela não muda. Mas a pessoa vai pegando um caminho diferente. Então, deixa eu explicar melhor. Tem vezes que a pessoa foca no que é prioridade para ela num momento, que é ter a sua carreira, ter o seu sucesso, ter a sua independência financeira, e foca nisto, ok? Só que deixa outras áreas da vida. E aí vem a velha palavra equilíbrio, tão simples, tão difícil, porque não é nada fácil você ter esse equilíbrio. Isso é uma coisa que fica muito clara dentro da mentoria, que é simples, as coisas são simples, mas não são fáceis. Não são fáceis. De manter um equilíbrio, às vezes, de todas as áreas da vida. Muita gente que foca no sucesso da carreira, no sucesso de ser bem-sucedido, quando chega um determinado momento, diz, mas eu deixei uma área para trás, que é do meu relacionamento. Já tenho 40 anos e não tenho filhos. E não pensei em filhos, só pensei agora que eu fui no médico e o médico disse, você quer filhos? Aí eu levei um baque e o médico disse, porque aí eu te aconselho a congelar óvulos, por exemplo. E a pessoa diz, oi? Como assim? O tempo passou? E a pessoa se frustra. E a frustração, ele é um sentimento, gente, de impotência. E é engraçado porque é incoerente. Você se superou em tantas coisas, você tem sucesso em tantas coisas, você é bem-sucedido em tantas coisas, e a sensação que você tem é de frustração. E a frustração vem a sensação de impotência. Essa impotência traz uma tristeza muito grande, né? Então, aí, a pessoa não tinha pensado nesse lado da vida até então. E aí, isso passa a ser uma nova prioridade. Então, não é incomum pessoas abandonarem as suas carreiras, né? Veja bem, carreiras de sucesso, porque também não se dão conta que elas só precisam de um equilíbrio. Mas aí vem uma palavrinha chamada desespero. E as pessoas saem como se tivessem colocado uma pilha nova, mas se batendo de tudo que é lado para poder alcançar o outro sucesso, do que seja sucesso ou ser bem-sucedida naquele momento para ela. Outras não. Outras sabem muito bem o que é prioridade
na vida para elas. E isso é muito pessoal, do que seja prioridade para a tua vida. A pessoa sabe, ela sabe o que quer, ela sabe que é onde ela quer chegar, só que em vez de pegar a estrada que ela quer, ela começa a pegar outra estrada. E eu sempre brinco assim, que é como se você quisesse ir para São Paulo e você pega o caminho para Minas. E a vida vai mostrando, através da tua insatisfação, através do sentimento que tu tem de, não de infelicidade, mas de não felicidade. Né? Eu não estou infeliz, mas também não estou sentindo felicidade. O que está acontecendo comigo? E, às vezes, isso são formas da vida mostrar, com placas. Sabe quando você pega uma estrada errada? Tem placas? Você está na estrada errada. Você está na estrada errada. Mas também parar. Dizer, eu acho que eu não estou na estrada certa. Ou eu devo refletir. É essa estrada mesmo que eu quero? A própria carreira, eu já falei aqui num outro podcast que se chama Estrada. Eu estou na estrada que eu realmente quero, não na estrada que eu preciso. Porque eu sou a primeira a dizer que, às vezes, na vida, você vai ter que passar por estradas que você precisa passar, não é a que tu quer, mas você precisa passar para chegar lá onde você quer. Por outro lado, tu pode estar numa estrada que as placas da vida vão te mostrando, não é o caminho. Mas parar, principalmente, Rodrigo, quando tu não tem ajuda. Quando tu tem um grupo de mentoria como a gente, quando tu tem um mentor que te direciona, não é só te apoiar, é direcionar. Naquele momento que tu não sabe para onde ir. É tu ser a bússola, é tu ser o GPS da pessoa naquele momento, para que ela entre na estrada certa de onde ela quer chegar, muitas vezes é fundamental. É fundamental. Então, a vida vai mostrando. Parar, dar o retorno, muitas vezes recuar, para então tu entrar na estrada que você deseja para a tua vida, ou com a pessoa que tu deseja na tua vida. Com os novos projetos, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Sabe, Cris, 3 coisas que você falou, eu me identifiquei. A primeira delas foi a questão que eu passei por isso, tá? Eu estava definindo sucesso na minha vida numa única coisa. E você falou isso, né? Que às vezes aquela é a prioridade daquele momento. E por um bom tempo eu defini sucesso defini que na minha vida sucesso só seria quando eu tivesse conquistado aquela coisa. E, sei lá, eu quero a minha independência financeira, né? Eu quero e estava colocando muito isso no financeiro, tá? Independência financeira, dinheiro, tal. E me veio a segunda coisa que você falou, que é a frustração. Então, eu me senti frustrado porque eu estava colocando sucesso numa única coisa, que era independência financeira, financeiro. E daí me perguntavam assim, Rodrigo, você se acha uma pessoa bem-sucedida? E eu, assim, não sabia o que responder. E eu já passei por várias coisas, né? Hoje tenho minha formação, né? Sou médico, trabalho nessa área, né? Consegui conquistar o meu apartamento. E eu disse, Rodrigo, você é bem-sucedido? E eu olhava para mim e falava assim, eu não me sinto bem-sucedido, porque eu achava que eu não tinha conquistado aquela única coisa que eu tinha estabelecido. E daí veio a frustração. Perfeito. E eu me identifiquei com a terceira coisa que você falou, que é... Aí eu parei para refletir sobre isso, com a ajuda, com o auxílio, e comecei a tirar novas conclusões, né? E consegui entender que daqui a pouco aquela não era a prioridade naquele momento. Teve uma fase na minha vida que uma coisa era prioridade, então o sucesso era aquilo. Agora é outra. Então,
conseguir, acho que, organizar isso melhor, sabe? Sim. E tu sabe que a frustração, as pessoas morrem de medo de se frustrar. Mas a frustração, ela muitas vezes é um grande motivador. Porque a partir do momento que você acolhe a tua frustração, e acolhe eu escuto o meu sentimento, eu procuro entender, que seria ter a consciência do que está se passando comigo, e eu pego a frustração como motivador, isso é transformador. É transformador, porque aí essa frustração se transforma em potência. Potência para você ir em busca da tua carreira, da carreira desejada, em busca do amor desejado, em busca da família que você sonhou, em busca da tua carreira solo, e tudo bem, em busca do que faz sentido para você. O que faz sentido para você. É nessa frustração que surge o poder tentar fazer diferente. O tentar uma outra estrada. E eu nem vou usar a palavra tentar, porque eu não gosto de tentar, tipo, tenta segurar esse copo. Não, não tenta, porque daí ele vai cair. É segura. Segura. Eu decido fazer. Ai, mas e se não der certo? Você não pensa se vai dar certo ou não vai dar certo. Você decide que você vai trabalhar por aquilo. Aí, primeiro, o teu sentimento de impotência, ele é trocado pelo de potência. Por quê? Porque eu não estou onde eu gostaria, mas agora eu sei para onde eu vou, o que realmente eu quero e faz sentido agora para mim, pode não ter feito num outro momento, mas agora faz, né? O que eu quero viver. O que eu quero viver. E muita gente diz, Cris, a pessoa está largando aquele emprego, meu Deus, é onde tem estabilidade, onde ganha tanto, a pessoa vai se arriscar em tal coisa. Como ela está? Feliz. E é claro que eu não sou nenhuma inconsequente. Né? A gente com maturidade aprende que não é só eu vou ser feliz e eu vou viver mal. E não é eu vou viver bem, mas vou ser infeliz. As duas coisas são importantes. Viver bem, e bem é cuidar de você cuidar da tua saúde, você ter estabilidade financeira, porque ninguém vive feliz sem ter um pila no bolso. A menos que tu tenha tudo que tu precise, ou que alguém te forneça o que você precisa. Mas quando você entra em privação, você não fica feliz. Mas não adianta você morar num castelo e aquilo não fazer sentido para você. E aí, Rodrigo, é um grande problema, é um grande perigo, inclusive das redes sociais, que é a venda do que seja satisfação e prazer. A venda do que seja satisfação e prazer. E eu vou te dizer que uma coisa me entristece muito, porque tem muita gente procurando o seu milhão, tá? Do que procurando um bom relacionamento, uma boa parceria, uma tranquilidade, uma leveza. Eu vou te dizer que quando tu tá bem abastecido nisto, na tua casa, que tu tá feliz, você consegue, não 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você se torna imparável. Mas quando tu não tem como te abastecer na tua casa, que é a tua raiz, que é a tua base, você pode até alcançar o teu 1 milhão. Mas você não vai alcançar a satisfação de realmente se sentir bem-sucedido. Tanto, meu marido é oncologista. Se você perguntar para ele o que as pessoas falam no fim da vida, elas não dizem assim, eu queria mais hectares de terra. Eu queria um carro top. Eu queria uma cobertura no litoral de não sei aonde. Sabe o que elas dizem? Cara, eu devia ter curtido mais a minha vida. Eu devia ter tido mais prazeres na minha vida. Viajado mais, conhecido mais gente. Segundo, eu devia ter vivido um grande amor. E quer saber?
Eu sempre fui apaixonada pelo seu Antônio, que era o açougueiro da esquina, mas eu nunca tive coragem de dizer para ele. Eu passei a minha vida inteira aqui, numa vida que eu não era feliz, mas eu não falei. E agora eu vou morrer e o Antônio nunca vai saber o quanto ele foi amado. Ô, Cris, eu e meu marido, a gente viveu a vida, fazendo tudo o que a gente tinha que fazer, cumprindo tudo que a gente tinha que cumprir. E hoje nós somos milionários, tá todo mundo bem, mas nós olhamos para o outro, um para o outro e a gente pensa, o que a gente fez da vida da gente? Essa pergunta sempre vem num momento da vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, Aham. porque eu sei que você trabalha muito com esses profissionais, né? Grandes empresários, Sim, empresárias, né? Pessoas que já têm uma certa condição financeira, uma estabilidade, independência financeira, e essas pessoas te procuram, né? Por alguma razão. E isso que me traz essa curiosidade. Porque, bom, até grandes milionários, bilionários precisam de apoio, precisam de auxílio emocional. E o que eles trazem para você? Porque, às vezes, que nem você falou, né? Às vezes a internet, as redes sociais passam uma ideia, né? Que, não, quando eu tiver a minha Lamborghini, quando eu tiver, né, a minha mansão, quando eu tiver o meu, né? Aí eu vou, é quando eu vou atingir a minha felicidade. Mas isso não quer dizer que não tem problema, porque se eles não tivessem problema, não iam te procurar. O que essas pessoas bem-sucedidas, grandes empresários, empresárias, geralmente te procuram por quê? pelos mesmos motivos que qualquer outra pessoa procura, né? Porque veja bem, não é a conta bancária que define o teu bem-estar. Ajuda. Ajuda, você é médico, você sabe que uma pessoa que tem condições financeiras tem mais condições de procurar ajuda, tratamento e tudo mais, e óbvio, né? Mas não define. Não define, porque senão ninguém que não fosse milionário ia ser feliz. E há muita gente que tem uma vida porque é necessário e é feliz. E, de novo, o que é necessário na vida? É você ter um grande amor, é você ter uma boa relação com os teus filhos, amar, ser amado, dar, receber, essa troca amorosa, bons amigos, que agora a pesquisa já comprovou que é um botox para a alma. Você ter bons propósitos, porque o propósito não pode ser dinheiro, gente, tá? Dinheiro é bom, óbvio que é bom. Mas o propósito não pode ser dinheiro, porque quando o teu propósito é dinheiro e você chega no teu dinheiro, você não tem absolutamente nada. Pode ter a bolsa que tu quer, a mala que tu quer, o carro que tu quer. E sabe o que isso significa para ti? Nada. Nada. Já você ter tranquilidade, você ter leveza. E às vezes as pessoas dizem, Cris, o que eu mais queria na vida era ter leveza. E foi a única coisa que eu não tive. Cris, não vi meus filhos crescerem, não tenho uma boa conexão com eles, não estabeleci uma sintonia, um bom vínculo, e eu me sinto fracassado. Caraca, mas o cara fracassado, o cara é que ganhou prêmio, não sei do que lá e tal, e o sentimento é outro. Por isso, escutem. Aprendam a ouvir o que vocês sentem. Não entre numa linha de fuga. Porque o que acontece é que, às vezes, a pessoa faz o inverso. Quando ela começa a se sentir frustrada, quando ela começa a se sentir desanimada, triste, sem vontade e sem prazer, a primeira coisa que ela faz, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que ganhar mais. Ela coloca mais metas. Mas metas que não sempre estão alinhados ao que realmente está sendo prioridade para ela. E prioridade não do que ela está colocando como prioridade,
mas do que ela realmente deseja para a vida dela. Outra linha, que não deixa de ser uma linha de fuga também, é negar os sentimentos. Que é, eu não estou me sentindo como eu estou me sentindo. E até porque se ela vai se aconselhar com uma pessoa que não é preparada, a pessoa vai dizer para ela, mas como? Você tem grana, você é bonita, você é bem formada, você é uma ótima profissional, você tem sucesso. Daí a pessoa diz, e além de tudo, sou uma insatisfeita. Aí a pessoa tem dois problemas. Eu me sinto como eu me sinto, mas eu não deveria estar me sentindo como eu me sinto. Isso faz a pessoa se sentir pior ainda. Pior ainda. E aí, ela não consegue fugir deste me sinto frustrada, me sinto impotente, não sei exatamente por me sentir impotente como sair dessa. E por que eu quero sair dessa se tudo é tão maravilhoso? Então eu sou uma insatisfeita. E eu sou uma insatisfeita, isso me frustra mais ainda. E a pessoa não sai desse ciclo. Posso aproveitar Claro. esse momento que você falou para falar para o pessoal que está nos ouvindo sobre a sessão de desenvolvimento emocional? Claro. Então, assim, se você que está nos ouvindo é uma mulher empreendedora, bem-sucedida na sua carreira profissional e tá passando por isso que a gente está conversando aqui, né? Muitas vezes passa por essa frustração, né? E gostaria de um auxílio profissional, de uma ajuda para transformar essa frustração em potência, que nem a Cris falou. Ou muitas vezes você, na tentativa de se sentir realmente bem-sucedida, se sentir mais realizada, mesmo muitas vezes já tendo conquistado muitas coisas e se tornado já bem-sucedida, se você comete esses erros, que nem a Cris falou, de colocar mais metas, se você comete esses erros de negar os seus sentimentos, lógico que a gente faz isso na boas das melhores intenções, né? E a gente, aqui do Grupo Cris Manfro, montou essa sessão de desenvolvimento emocional, que é gratuito, por isso que tem poucos horários disponíveis. A gente disponibilizou alguns poucos horários para um profissional da equipe Cris Manfro conversar com você por 45 minutos e identificar qual que é o seu principal desafio, sua principal dificuldade e ajudar você a planejar como sair dessa dificuldade, superar essa dificuldade e atingir o objetivo que você quer. A sessão de desenvolvimento emocional é individual, é gratuito. Se você tiver interesse, se você achar que faz sentido para você, clica no link que vai estar aqui na descrição, vê ali certinho na próxima página se você está apta para participar e também vê ali se tem horários disponíveis ainda, porque são alguns poucos horários. E aí você também vai aproveitar essa sessão para ter um pouco da experiência do que é a metodologia da Cris, que a Cris desenvolve nas mentorias, que a Cris desenvolve no consultório junto com os pacientes, dentro dos cursos. Uma forma também de você sentir um pouco essa experiência, tá? Se tiver interesse, clica no link que vai estar aqui na descrição. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Também pode ter aquela sensação de se sentir um impostor? Claro, isso é muito comum. Você sabe que a síndrome do impostor é uma das coisas que, se você perguntar num grupo, quem aqui já se sentiu um engodo? Todo mundo vai se olhar. Um engodo, eu quero dizer assim, uma farsa. Aí as pessoas vão se ajeitar melhor na cadeira, até que um faz assim, eu. E quando uma pessoa, um homem diz eu, começa assim, eu.
Porque em determinados momentos da vida é muito difícil, às vezes, principalmente com o perfeccionismo, com a régua, hoje em dia, do que seja ser um bom profissional, do que seja ser uma pessoa qualificada, do que seja ser uma pessoa de valor. Isso é pior ainda. O que é ser uma pessoa de valor? É o que tem os milhões na conta bancária? É o que tem aquele carrão? É aquele... Quem é a pessoa de alto valor? A régua subiu muito. Antigamente, presta atenção nisso, Rodrigo. Antigamente, os pais queriam ter filhos de bem. Hoje, querem ter filhos de bens. Isso é uma inversão total das coisas e propicia muito mais a sensação de se sentir um impostor. Não importa quantos cursos você faça, e tem pessoas que se especializam em fazer cursos, sabe por quê? Elas nunca se sentem prontas. Elas nunca se sentem boas o bastante. E aí, inclusive dentro da mentoria, teve uma das sessões de mentoria que eu digo, olha aqui, ó, tá todo mundo proibido aqui, tá? De fazer mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso. E é óbvio que estudar é importante, gente. Eu sou a primeira a fazer mais cursos. Mas por que eu disse isso? Porque eu disse para elas, vocês não podem passar uma vida, não podem como um aprendiz. Não importa, às vezes, a titulação, não importa o quanto a pessoa receba, não importa a carreira de sucesso que ela tenha, tem pessoas que se comportam como eternos aprendizes. E se tem mentores, porque tem péssimos mentores por aí, tá? Que estimulam a pessoa a nunca passar de nível, a nunca poder ser mestre. A pessoa fica ali. A pessoa fica ali. E isto estimula a síndrome do impostor. Eu estou aqui, mas eu estou longe de ser quem eu devo ser. Eu estou longe de chegar onde eu devo chegar para me sentir importante. Sabe? Sem se dar conta que esse se sentir importante não chega nunca. Nunca. Então, a síndrome do impostor está intimamente ligada à baixa autoestima e à frustração também. E está intimamente ligada à baixa autoconfiança. E veja você, eu vou dar um exemplo de um paciente meu que assim, se tornou inesquecível para mim na vida. Porque eu havia atendido ele há uns 15 anos atrás por uma questão de relacionamento que deu muito certo e ele seguiu o caminho. Na época, ele já almejava ter um determinado cargo na empresa multinacional que ele trabalhava. E ele me disse, o meu sonho, não. O meu desejo, a minha meta, e meta é quando tu transforma o verbo realmente em ações, é chegar aqui. Diz que um dia me liga a mulher dele e me diz, Cris, tu vai atender o fulano porque assim, ó, ou ele vai, ou ele vai. E aí as mulheres estão de parabéns, porque quando as mulheres intimam, eles obedecem. Mas o que houve? Cris, chamaram ele para assumir no exterior a vaga. E ele começou assim, mas agora a gente está super estabilizado aqui. Da mulher dele disse, hã? E veja, as crianças estão super bem, a gente vai desacomodá-las agora. Daí disse, quê? E financeiramente, assim, também não é, assim, uma diferença. Ela disse, pode parar. Pode parar. Ela levantou, pôs a mão na testa dele, brincando com ele. Ele estava com febre, porque ela pensou, tá com febre, tá louco? O que é isso? Tem fundamento? Eu vou ligar para a Cris agora. E ele veio para mim. E eu disse, que tá pegando? E ele começou com a mesma ladainha. Que isso era uma ladainha. Mas tu veja, daí vão ter que mudar, eu gosto tanto da minha casa e a temperatura. E eu disse para ele, para. Tá ficando louco? Você tá falando comigo. O que tá pegando aí dentro?
Ele parou para se ouvir, Rodrigo. E ele me disse, e se eu chegar lá e fizer cagada, Cris? Limpa com toda a experiência que tu tem. Mas, Cris, e se eu os decepcionar? Se eu chegar lá e os caras pensarem que eu sou um engodo? Eu digo, meu amor, vou falar bem grosso aqui, tá? Mas eu disse para ele assim, meu amor, uma empresa dessa sabe até quando tu faz o número 2, quantas vezes ao dia, na semana. Tu pensa que nesses anos todos os caras não te avaliaram tintim por tintim? Mas, Cris, e se? Eu disse para ele, mas criatura, que voz é essa? E quando eu fiz a minha imersão aqui, da minha mentoria, a gente trabalhou muito numa vivência de que vozes você carrega dentro de você. Que voz é essa que está falando isso para você? Porque agora que o cara disse, é verdade, você é o cara. Você diz, acho que não sou não. Quem é que está dizendo que não? Sabe o que ele lembrou? Ele lembrou, Rodrigo, que uma vez estava numa reunião de família e um tio, que ele quer muito bem, esse tio disse assim, esse garoto vai dar bom. Esse garoto aqui ele é muito inteligente. Esse garoto aqui vai ter sucesso. Ao que o pai dele disse, quem? Ele é o legítimo 50-50. 50-50 quer dizer meio. Né? Não te ilude com ele, não. Inclusive, ele se ferrou na escola agora e ele colocou tudo que o guri tinha feito de errado. Até porque a escola não interessava a ele. Ele tinha um potencial tão grande que aquilo não era motivador para ele. Só que ele acreditou na voz de quem? Do pai. E por mais que ele passasse uma vida mostrando que ele não era 50-50, que ele era o cara, quando chega a empresa, quando ele chega na meta que ele queria, a empresa diz, você é o cara, ele diz, sou não. Eu sou um 50-50. Eu sou 50-50. É isso que eu posso chamar de crença limitante que as pessoas falam tanto? Claro, total. E essa crença limitante, ela engatilha na gente um monte de pensamentos. Não vou conseguir, eu já sou, principalmente com mulheres. Não tenho mais idade para isto. Não tenho condições. Quem sou eu? E quando a pessoa faz essa pergunta, quem sou eu? Ela responde, não é grande coisa. Afinal de contas, tu veio do interior, afinal de contas, tu veio de uma família humilde, afinal de contas, e a pessoa pega aquilo como uma verdade da vida dela. Eu até brinco, sabe como é que eu chamo isso? De síndrome do elevador, que é como se você apertasse lá em cima. Né? Há muitos anos atrás eu li uma coisa assim, um exemplo, que a pessoa subia o elevador e ela ficava com os pés no chão, então ela ficava esticadíssima, assim, ela não conseguia tirar os pés do chão e subir. Ela subia, mas com o pé aqui no chão. E não é o pé no chão do bom senso, gente, tá? Eu sou a primeira a falar em bom senso. E eu sei que quem está nos ouvindo aqui tem bom senso. Seria mais como uma âncora, um peso. Está fixado. É um peso, gostei do peso. Peso, sabe aquelas bolas de presidiário que tu vê em filme? Uhum. Aquilo. E é incrível, porque tem pessoas que são tão competentes, tão potentes, que elas conseguem chegar lá longe arrastando, não uma, às vezes 2 bolas nessas amarradas nos pés. E elas conseguem, só que elas chegam lá cansadas, pesadas, desanimadas muitas vezes. Né? Então, poder identificar
esses auto-boicotes. Poder identificar que algo está errado ou poder você identificar em alguém da tua família isso. O Cris, deixa eu te perguntar, como é que faz isso dentro de uma mentoria, né? Porque às vezes a gente, pelo menos eu, por muito tempo tive a sensação de que eu só ia conseguir me trabalhar e resolver as minhas crenças, né? Me autoconhecer, se eu tivesse eu e você dentro de um consultório, né? Eu me abrindo para você e você me auxiliando, me direcionando. Mas aí não, tem que ser você, porque daí eu consigo trabalhar de forma mais profunda. Aí você vem com a proposta da mentoria, onde as pessoas estão dentro de um grupo, né? Sim, Como é que é esse processo de evolução e trabalhar tudo isso que às vezes é tão íntimo, tão pessoal dentro de um grupo? sim. Então, primeira coisa, olha que pergunta boa. Primeira coisa, o grupo, ele não é para ser um grupo terapêutico, mas acaba se tornando um grupo terapêutico e vem daí a necessidade da gente fazer seleção. Porque muita gente pergunta, Cris, por que qualquer pessoa não pode entrar na tua mentoria? Porque qualquer pessoa não tem, às vezes, insight. E hoje você disse para mim, nossa, eu tive aqui 2 insights, que é a capacidade de se dar conta das coisas. Numa mentoria, às vezes eu estou trabalhando uma questão e 6, 7, 10 fichas caíram aqui para outras pessoas. Porque a pessoa tem a capacidade de se dar conta da ficha cair, como a gente dizia, do estalo mental, dizer, nossa, abriu um clarão aqui. Então, a seleção se faz necessária exatamente para que as pessoas tenham um nível, e um nível não é nível acadêmico, gente. É nível intelectivo para poder fazer parte, para ter o merecimento também de fazer parte ali. E ser um Outra, grupo homogêneo, né? Também. claro, outra, e sim, esse grupo homogêneo tem muito a ver, então, com isto. Qual é a intenção verdadeira da pessoa? Ela quer ter essa autoconsciência, esse autoconhecimento. Ela está realmente voltada para isso ou ela quer vá lá ouvir dica? Porque numa mentoria, gente, a mentoria ela não é uma aula. A mentoria é o que está funcionando para você. Isto. Beleza, sabe por que está funcionando? E você mentora e mostra o que acontece que para ela está funcionando, por exemplo, para ti não. A gente trabalha o que é difícil. Para mim está difícil, Cris, eu, por exemplo, ir tranquilo para esse meu novo emprego. O que está pegando aí? O que está acontecendo aí? E a gente vê o que acontece. E às vezes eu trabalho você, mas afeta ele, ela, afeta todo mundo. Por isso que sempre ao final de uma mentoria, sempre eu pergunto, qual foi o insight? Às vezes o insight é igual para algumas pessoas. Às vezes o insight é totalmente diferente. Às vezes num grupo de 30, cada um traz uma ideia diferente. Um insight. Gente, caiu minha ficha de tal coisa. Outro diz, caramba, para mim foi outra coisa. Foi isto. Mas deixa eu anotar rápido a tua, porque isso aqui tem tudo a ver com outra parte. Vê como é multiplicador. O grande prazer da mentoria é que ela é extremamente multiplicadora e não por mim. Ela é multiplicadora pela co-construção. Porque é juntos construírem milhões de possibilidades. E as pessoas não têm dificuldade ali de se abrir, de falar sobre coisas mais pessoais, assim, num grupo? Então, primeira coisa, Rodrigo, né? O grupo, ele tem um acordo de sigilo, de confiabilidade. Ninguém está ali para julgar,
Ninguém está ali para apontar absolutamente nada, mas é um grupo para acolher, desenvolver e potencializar. Mas, Cris, como é que eu vou desenvolver? Eu estou ainda no estágio inicial, porque eu estou num momento de sofrimento terrível. Então, tu tem que estar aqui. Então, tu tem que estar aqui. Porque é nesse momento terrível que tu faz as tuas escolhas. Foge, paralisa e te acomoda, ou parte para ação, não para reação. Porque tem muita gente que está reagindo e dizendo, mas Cris, olha quantas ações eu já tive. Quando eu olho, eu digo, Jesus, tu chama isto de ação? Isso não é ação. Isso é reação, porque a partir do momento que traz prejuízo para outro, ou prejuízo para você mesmo, isso não é ação. Eu tenho uma mentoranda que a cada situação de estresse, ela puxava uma espada que ela tinha, e ela saía exatamente como a Joana d'Arc, que eu disse. Ela saía avante, porque vamos. E ela só se metia em briga, ela só se metia a confusão, até que um dia o chefe dela sentou e disse para ela o negócio seguinte: você é maravilhosa. Eu te quero aqui. Porque tu é muito competente. Mas não dá mais. Ou tu vai trabalhar para ser inteligente nos teus relacionamentos, ou tu vai trabalhar para ser inteligente em lidar com as adversidades, ou eu não te quero mais aqui. Foi assim que ela chegou. Eu não quero perder o meu emprego. E a questão não era perder o emprego. Ela ia arranjar outro emprego, mas a questão era: de quantos empregos você já saiu? O turnover. Turnover é a troca que tinha na vida dela. E isto não era só de emprego. Porque aí o buraco era mais embaixo. Porque ela já estava no terceiro, no quarto casamento. E tu vai dizer, pô, mas ela é muito competente mesmo, porque ela consegue, tem gente que não consegue casar uma vez, ela conseguiu casar 4. Mas não conseguia manter. Não conseguia manter. Então, não é o quão competente você é, o quão bem-sucedido você é, mas isso está revertendo em positividade na tua vida? Bah, não tenho amigos, Cris. Cris, ninguém fica na minha empresa. E isto, a empresa é de sucesso, mas isto prejudica muito o faturamento, o andamento, a estabilidade. Cris, demais. Que mais uma conversa. É incrível como a gente vai conversando e vai tendo os insights mesmo, né? Eu até vou desafiar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, independente da plataforma que tiver, se conseguir parar e anotar os insights que teve hoje. Os meus insights foram transformar frustração em potência. Eu preciso transformar mais as minhas frustrações em potência. E um segundo insight que eu tive de uma fala que você falou é: dinheiro ajuda, mas não define. Não. Fez muito sentido para mim. Não define nem a tua vida e tampouco quem você é. Muito bom. Eu posso deixar disponível aqui, Cris, um link na descrição para quem tem interesse, tiver interesse em participar da mentoria. Claro. Eu vou deixar então aqui um link na descrição. Se por acaso você se interessou, quer fazer parte de um grupo, né, que também trabalha toda essa parte de... E Rodrigo, desculpa te cortar, mas é só para não me fugir, tá? Manda ver. Quando uma pessoa não é aceita na mentoria, não tem a ver com você não serve. Sim. Mas isso tem a ver também com se a mentoria faz sentido mesmo para ela. Porque a gente quer pessoas ali dentro,
né, que realmente tenham sucesso. É aquilo que eu falei já num outro momento, que a gente quer apostar, né, naquela pessoa que vai poder realmente se beneficiar com a mentoria. Então, às vezes ainda não é momento, às vezes a gente vê que não vai fazer tanto sentido para ela. É. Isso também conta. O Às interesse vezes, aqui... às vezes ela preenche o formulário, né? E ela traz uma situação, uma dificuldade, um problema, que não é muitas vezes o problema para ser resolvido ali na mentoria. Daqui a pouco Exatamente. ela precisa de um acompanhamento individual, Exatamente. profissional, né? Exatamente. Então, nesse sentido é que não é para todo mundo, Sim. né? Outra coisa, não também se defina, não se rotule, não se limite dizendo isto não é para mim. A minha equipe decide se é para você. Sabe por quê? Exatamente por causa daquelas crenças que a gente falou, exatamente das vozes que você carrega. E eu vou dizer que se fosse pelas vozes que eu carrego, eu jamais estaria aqui conversando com vocês. Né? Mas quando a gente as identifica, quando a gente as trabalha, quando a gente as cala, a gente sabe que está ali. A gente diz assim, psst, você não me direciona. Tem outras vozes para me direcionar. E direcionar não é só dizer, vamos lá, beleza. Às vezes quando é dizer assim, opa, para tudo. Para tudo, porque tu tá indo para o caminho errado. Não vai dar certo. Mas quer saber? Eu vou fazer assim, porque eu sou assim. Não, 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 não. Confia em mim. Confio. Então faz o que eu digo. Porque eu sei onde isso vai acabar. Desse jeito. Eu sei onde isso vai acabar. Desse jeito. Eu sei. E não é por 35 anos de praia. É por 35 de praia, vivência e a prática, gente. E a prática. Então, eu tenho um paciente, Rodrigo, que diz assim para mim, Cris, tu é vidente. Aí eu dou risada, eu digo, então vou cobrar duplo. Vou cobrar como vidente e vou cobrar como terapeuta, né? Mas daí eu rio e digo, não, eu não sou vidente, eu sou evidente. Evidente porque eu tenho prática. Então, tem coisas que eu olho e digo, é isto. Daí, é isto. Eles dizem, Cris de Deus, se benzem. Cristo previu. Eu pré-vi. Não tem nada de esotérico. Eu pré-vi. Se bem alguns pacientes juram que eu tenho esse poder. Né? Eu não assino embaixo, mas... Tá certo. Então, seguindo a recomendação da Cris, né? Se por acaso você que está nos ouvindo sentiu, de verdade, sentiu no seu coração, olha, eu acho um pouquinho que essa mentoria para mim, ou acho que está fazendo sentido, independente, né, se você pensou, não, acho que não, agora preenche ali. Ô, né? Rodrigo, deixa a tu equipe já ouviu as decidir. pessoas dizerem assim, olha, eu vou pagar para ver? Bom, você não precisa pagar para ver. Você pode se inscrever, ver e decidir. Perfeito. E decidir. Então, vou deixar o link aqui na descrição, tá, Cris? Aí, quem estiver nos assistindo, decide, tá? Se faz sentido para ela ou não. Depois, ali na página que você vai ser direcionada, vai estar explicando melhor, com mais detalhes, tá bom? Cris, muito obrigado. Um prazer. Uma delícia conversar contigo. E, então, um abraço, até o próximo episódio e até mais.